Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 258. Allan Kardec perguntou aos Espíritos: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos responderam: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E na pergunta 258A, Allan Kardec pergunta: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E os espíritos responderam: nada ocorre sem a permissão de Deus, porque foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Aberto se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é a do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. A erraticidade é o momento em que os espíritos que ainda necessitam da reencarnação permanecem no plano espiritual entre uma reencarnação e outra. Esse período entre uma reencarnação e outra chama-se erraticidade. E a pergunta é se os espíritos sabem, antes de reencarnar, do que vai acontecer com eles. Embora que neste momento dos estudos, os espíritos dizem que sim, que eles podem escolher, nós sabemos em estudos posteriores que nem sempre isso acontece. Existem espíritos que perderam a razão, eles enlouqueceram por conta de ódios, mágoas terríveis, situações de profundo desequilíbrio, em que eles não têm como escolher. Existe alguém que conduz a reencarnação desses espíritos e as forças, as energias perispirituais é que vão determinar o que vai acontecer com eles. Mas os espíritos que já têm as condições mínimas de uma consciência espiritual, eles podem escolher, e muitos escolhem provas muito difíceis, porque querem progredir. A forma como vemos a vida enquanto estamos no mundo espiritual é diferente como a forma que vemos a vida quando estamos aqui. Lá, o espírito reconhece a importância dos valores espirituais, da caridade, do amor ao próximo, da bondade, porque essas são as riquezas no plano espiritual. Sabendo que não tem isso ainda, que não conquistou, ele pede para vir em provas duras, difíceis, exatamente para conquistar estes valores elevados de espiritualidade. Por isso que ele diz que ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Mas existem espíritos que estão tão desequilibrados que não têm acesso ao próprio livre-arbítrio. Para você ter uma ideia, o superlativo do ódio entre dois espíritos consiste exatamente em nascer um pregado no outro, né? No processo de ser chifópago ou irmãos siameses. E nem sempre isso vem por conta do livre-arbítrio, é pela imposição das leis naturais. E quando Allan Kardec pergunta se não é Deus, é então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo, não é Deus. Ele diz que tudo acontece com a permissão de Deus. Embora Deus não precise decidir caso a caso, porque a decisão divina já foi tomada, por conta das leis que existem, que regulam o universo e que nos impõem
aquela situação de que a semeadura é livre, nós podemos fazer o que nós quisermos, mas só vamos colher aquilo que plantarmos. Não tem como plantar uma coisa e colher outra, não há possibilidade de que isso aconteça. Por isso, os espíritos, ao agirem, ao tomar decisões, ao escolherem, no seu processo de escolha, está uma ação. E ao escolherem determinada coisa, a resposta das leis naturais às nossas escolhas vem de uma forma muito determinante. Acabamos entrando naquela situação em que plantamos, e se plantamos, teremos que colher. Então, no nosso planeta de expiação e provas, existem duas situações apenas aqui, expiação e provas. O que é expiação? É sinônimo de sofrimento. Muitos e muitos espíritos estão sofrendo neste momento aqui na Terra. Milhões de espíritos encarnados em situação de sofrimento. E o sofrimento é resultante da ação de uma lei que dá uma resposta. E eu não tenho como fugir dela. É uma lei kármica. Não há possibilidade de que eu fuja. Eu posso viver de uma forma boa, fazendo com que a minha expiação se torne uma mola alavancadora do meu progresso. Eu posso progredir enquanto estou sofrendo. Ou então é a situação da prova. Provas são espíritos mais conscientes que pedem provas. A prova é aquilo que eu faço para poder melhorar o meu conteúdo, me transformar para um ser melhor. Isto é prova. Quase sempre nas provas também tem sofrimento. Mas aquele sofrimento foi pedido, eu escolhi, eu usei o meu livre-arbítrio para passar por uma experiência às vezes muito dura, para que eu possa primeiro ver aonde eu estou diante do meu próprio progresso espiritual e depois para que eu, passando por aquelas experiências, muitas vezes dolorosas, eu possa progredir mais rapidamente. Por isso, muitas vezes, diante de nossas provas, você já nasce sabendo o que vai acontecer. Não é um saber objetivo, com lembranças objetivas, mas é uma intuição daquilo que você vai passar. E quando aquilo acontece na sua vida, você já veio preparado, você vai enfrentar com maior dignidade aqueles acontecimentos, porque você se preparou para eles. Grandes provas de nossa vida foram muito preparadas. Pessoas que passam por intensas provas se prepararam muito para essas provas, para que elas pudessem adquirir delas o melhor conteúdo possível. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.